Ao meu lado direito, o Alexandre Araújo, presidente do Faces e Vozes no Brasil, e ao meu lado esquerdo, Sequela, tá? E ao meu lado direito, a Luciana Lage, vi ontem, assisti um videozinho dela, muito bacana. Ela já apareceu no Serginho Grossman, no Altas Horas, né, já. E hoje está aqui conosco no Tocando em Frente, pela Rádio 9 de Julho. A gente vai entrevistar esses dois para saber um pouquinho do FreeMind, como é que tem sido o FreeMind, a participação do Faces e Vozes do Brasil no FreeMind, e também para o Alexandre explicar um pouquinho para o pessoal que ainda não conhece o que seria o Faces e Vozes, né? Não sei se é um movimento, né? Até para o Alexandre poder trazer para vocês isso. E uma história muito bacana que ele contou ontem, né? Ao ouvir uma funcionária da ONU, né? Da Casa Branca, uma pessoa que está em recuperação bem-sucedida a longo prazo. Então, o quanto nós precisamos evoluir ainda para que esse tema seja discutido com menos preconceito e menos discriminação. Não é isso, Alexandre? Isso, Ivanildo. Primeiramente, obrigado pelo brilhante trabalho que você vem fazendo junto à Rádio 9 de Julho, ao programa Tocando em Frente, a sua equipe, né? É muito bom saber que as pessoas em recuperação estão tomando a vanguarda no Brasil da prevenção do tratamento. E o FreeMind tem sido excelente porque a cada palestra tem mostrado que a prevenção e o tratamento baseado em pesquisa, estudo, comprovado, realmente é o grande contraponto no mundo sobre essa questão da legalização e no mundo todo da maconha e de outras drogas, e que essa discussão aqui está no Brasil. Então hoje nós sabemos que realmente tratamento e prevenção funcionam e são uma realidade. Ao contrário do que vem acontecendo no Uruguai, nos Estados Unidos, no Colorado, em Washington, em Michigan, que a droga está sendo legalizada sem evidência nenhuma. Simplesmente estão jogando uma loteria, estão jogando um dado. Sem evidência nenhuma. Você falou uma coisa que o Brian Morales, que deu uma coletiva de imprensa, disse: precisamos ter políticas públicas baseadas em evidências e não em ideologias. Isso, esse tem sido o grande contraponto. Então, todos os trabalhos apresentados no FreeMind foram com dados de realidade, de pesquisas sérias da UNDOC, da ONU, de órgãos das Filipinas, do Brasil, enfim. E eu, que sou uma pessoa em recuperação, que estou há 26 anos sem fazer o uso de álcool e drogas, é muito importante, porque mostra a necessidade de nós, hoje em Faces e Vozes da Recuperação, que é esse movimento que convida a todos a mostrar a recuperação para a sociedade, porque nós somos uma evidência viva. Nós somos uma verdadeira evidência. Então, quanto mais pessoas estiverem mostrando, aparecendo, falando, a realidade perante a legalização, essa discriminação, a descriminalização vai caindo por terra abaixo. Porque como que você vai legalizar uma substância que causa doença, que está controlada, que está prevenida, que o número de usuários ainda é pequeno perante a possibilidade do crescimento da legalização? Alexandre, como alguém em recuperação, né? Isso que eu acho que é interessante. Você conhece alguma pessoa que está em recuperação, que interrompeu o uso, seja de qualquer tipo de substância, ou da droga lícita ou da ilícita, que aprova que é a favor da legalização? Olha, Ivanildo, na verdade, o que acontece é assim, a política da maneira como está, ela tem que ser mexida realmente. Tem pessoas indo presas injustamente, realmente existe a questão do tráfico. Nós não podemos virar as costas para essa realidade. Mas, por um outro lado, o outro extremo de legalização também não se resolve, né? A discussão está onde que está o meio termo, quais vão ser as políticas públicas. Só que isso tem que ser baseado em pesquisa, em ciência. Ciência é estudado, pesquisado e comprovado. Então isso tem que ser baseado em fatos reais, que é a grande discussão. A política hoje da descriminalização e da legalização, ela é financiada pelo Jorge Soros, pela indústria do tabaco. Ela não traz dados a qual comprovem a eficácia desse movimento de legalização. Ao contrário, nós estamos ouvindo aqui no FreeMind dados de aumento de hepatite C,
vê aumento do HIV, os acidentes de carro dispararam, mais de 30% aumentaram desde a legalização no Colorado, e 90% das pessoas estavam com altos índices de THC no sangue, a indústria alimentícia jogando pesado na alimentação com produtos de maconha, porque, veja bem, eles, sim, eles não querem legalizar maconha para quem usa uma vez ou outra, eles querem legalizar para quem usa frequentemente. Quem vai usar frequentemente é o adolescente, é o cérebro adolescente. Então, existe pirulito, drops, bolo, danoninho, tudo à base de THC, que justamente está com uma população direcionada. Os americanos aqui no Free Mind, a todo momento que se apresentavam, diziam: vocês nos desculpem pelo que nós estamos fazendo, nós estamos dando um péssimo exemplo ao mundo. Então, isso chamou muito atenção nesse evento do Free Mind. E para o pessoal que está te assistindo agora, né, que não sabe ao certo o que é o Free Mind, o que é o Faces e Vozes da Recuperação, né? Onde surgiu? O Alexandre Araújo, né? Quem é o Alexandre Araújo dentro desse contexto? Quem apoia o movimento? Bom, quem trouxe esse movimento para o Brasil foi o BEMBES, com o apoio da Universidade Federal de São Paulo, através da figura do professor Ronaldo Laranjeira, que é um grande amigo das pessoas em recuperação e desenvolve um trabalho fantástico. Esse trabalho começou em 2001 nos Estados Unidos. Hoje eles são 23 milhões de pessoas em recuperação unidas. E o objetivo é justamente esse, é dar continuidade no trabalho que os Alcoólicos Anônimos deram de presente para a humanidade, que foi a recuperação. Desde do homem neolítico que descobriu a droga comendo folha, até a criação do AA. A primeira vez que foi falado em recuperação foi com os Alcoólicos Anônimos. Então, nós queremos trazer essa boa nova de conhecimento público, porque o estigma, o preconceito e a discriminação em cima da pessoa que faz uso de substância psicoativa se deve pela falta de informação e pela falta do conhecimento da recuperação. É daí que se vale a indústria da legalização. Então, quanto mais pessoas estiverem na rua, maior vai ser a confirmação de que recuperação é uma realidade. Eu estou liderando esse trabalho e a Rádio 9 de Julho sempre foi uma grande parceira através do programa Tocando em Frente. A gente é muito grato pelo esse apoio que nós temos de vocês por apoiarem Faces e Vozes. E aproveitando o ensejo, falando em dar voz e em dar uma face a essa questão, estamos aqui com a Luciana Lage, carioca, né, da Gema. Não sei se é da Gema, não sei se estou falando alguma besteira, mas enfim, a Luciana Lage, que está nos presenteando com essa história bacana de vida dela, está se colocando, né, se expondo, né, dando essa voz, saindo do armário, né? Saindo do armário, como o Alexandre disse ainda agora. E aí, Luciana, fale para quem ainda não te conhece quem é a Luciana, um pouco da sua história, né? E de que forma você está hoje vinculada ao movimento Faces e Vozes do Brasil. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de corrigir que eu não sou carioca, sou niteroiense. Ai, sabia que ia falar besteira. Então, eu sou Luciana Lage, eu tenho 30 anos, eu sou uma alcoólica em recuperação. E desde o início da minha recuperação, sem nem conhecer Faces e Vozes, eu senti vontade de expor justamente para quebrar esse estigma, né? Da questão do alcoólico, né? Que as pessoas têm o conceito que o alcoólico é só aquele que está na sarjeta. Então, assim, inconscientemente eu estava sendo Faces e Vozes sem saber. E aí... ainda mais com outro agravante, sendo agravante, mas... Por ser mulher, né, é muito mais complicado, ou estou enganado? Sim, nós vivemos numa sociedade machista, tanto homem quanto mulher bêbada é feio, mas para a mulher ainda tem questão do machismo. Para mim, os dois são horrorosos, né, tanto a mulher quanto o homem bêbado, mas ainda tem o peso por essa questão do machismo. Então eu comecei a escrever sobre minha recuperação, falar sobre ela, e daí eu acabei sendo convidada para participar de uma pauta sobre alcoolismo entre os jovens no programa do Serginho Grossman. Aí eu contei um pouco da minha história, e aí depois disso eu conheci o movimento Faces e Vozes.
achei incrível que era, assim, eu fazia faces e vozes sem saber que eu estava fazendo e eu aderi ao movimento e já, assim, estamos implantando lá em Niterói e tá sendo ótimo. E depois dessa experiência do Serginho Grossman, abriu portas para eu fazer palestras voluntárias em colégios, empresas. Então tem sido legal, que é uma prevenção por experiência, né? Porque eu até li recentemente na própria fanpage do Free Mind, inclusive é a primeira vez que eu venho nesse evento, está sendo super edificante, estou aprendendo muito, porque eu leio muito sobre álcool, né? Porque meu problema foi com álcool, mas estou aprendendo sobre as outras drogas. Eu tinha uma visão pró-legalização, estou voltando com outro pensamento, porque eu não tenho vergonha de mudar de pensamento, porque eu não tenho vergonha de pensar, né? Então aqui, né, que às vezes as pessoas têm um pensamento e não, se você tendo informação, você pode mudar seu pensamento. Então eu estou voltando com outro pensamento contra a legalização, porque eu acho que, assim, maconha eu cheguei a experimentar, mas nunca tive compulsão por maconha. Minha compulsão mesmo foi com o álcool. Mas a questão da maconha, se juntar todas as drogas, elas não batem nem perto do que o álcool e o tabaco mata. Aí você vai liberar mais uma. Então, assim, já minha opinião agora é totalmente contrária à legalização. Só pegando esse ponto, né? Interessante, né? São evidências, né? Então, o tabaco e o álcool matam. Legalizar mais uma droga seria matar ainda mais. Essa conclusão que eu tiro das informações que foram passadas. Você vai criar mais uma indústria do tabaco e do álcool, já mata pra caramba, aí vai criar mais uma indústria. Existe uma estatística já documentada que quanto maior é a percepção de não gravidade do uso de substância psicoativa, maior é o consumo. Então, por isso que hoje é muito comum você ouvir a questão sobre a maconha, é natural, não pega nada, não faz nada. E a juventude está usando cada vez mais. Você vê no Cratode, em São Paulo, eles fizeram uma testagem em 50 dependentes de maconha. Eles não acharam canabidiol em nenhuma maconha nos exames, que o canabidiol é o princípio ativo da cura, da medicina, só acharam THC, que é o princípio da loucura. Então, você vê cada vez mais está ficando forte a maconha e medicinalmente não está tão registrado, né? Então, é muito importante a população começar a saber disso. E só para complementar, esse trabalho que a Luciane Lage faz em Niterói é fantástico, porque essas são as comunidades. Recentemente eu soube de uma comunidade que eles se juntaram para tirar as propagandas de álcool dos postos de gasolina na cidade deles. As pessoas em recuperação foram lá, conversaram com os donos de postos e conseguiram tirar as propagandas de bebida. Uma outra comunidade de pessoas em recuperação falaram assim, bom, a gente tinha mania de pichar muro, agora a gente vai pintar a cidade. E estão pintando os muros. Então, isso sendo feito com pessoas em recuperação. Então, mostrar para a sociedade que realmente pau que nasce torto é torto, até cinza é torta, mas isso é bom para o pau, para ser humano não. Para ser humano muda, pode retomar a vida e novamente afirmando que a recuperação nas dependências é uma realidade. Continuando o que eu estava dizendo, concordo com tudo que o Alexandre falou, essa questão da THC, eu aprendi um pouco mais aqui, porque como eu disse, eu tinha uma opinião baseada muito no senso comum. Baseada no baseado. Baseada, gente. Não, baseada aqui. Baseada sem baseado, gente. Baseada não tá com nada. Eu tinha uma opinião baseada que não era baseada em evidências, que eu pude construir uma opinião baseada em evidências, porque assim, eu tinha um pensamento que eu até continuo tendo, mas eu acho que a legalização não vai resolver. Porque assim, eu acho que a questão das drogas não é questão para a esfera policial, é questão para a esfera da saúde pública, porque quem pode ajudar é médico, psicólogo, assistente social. Só que como tirar da esfera pública e passar para a saúde sem legalizar? Aí, assim, eu sou contra a legalização. Tá. Luciana, você
falando até para nós hoje que é um ano e 11 meses em recuperação, no Só Por Hoje. Como que é isso, né? Um ano e 11 meses vivendo essa nova realidade, olhando seu material. O antes você ali você falava muito do seu ídolo, né? Eu não sei como você se referia ao álcool, né? Sempre até mostrando lá, eu tomava 7 desses, pessoal, nossa. E depois você vivendo, achei muito bacana isso depois, né? A ampliação dos horizontes, o que é viver sem o álcool mesmo e podendo levar adiante essa informação até para o jovem, para a moça, para essa adolescência que está aí hoje muito influenciada negativamente por essas propagandas também, né, como o Alexandre falou, muito cruéis, inclusive. Sim, eu tinha o álcool como um grande amigo, né? Glamorizava o álcool. Assim, para mim não existia diversão se não tivesse o álcool. Eu cheguei até graças a Deus, eu cheguei até a abrir mão de tirar a carteira de motorista, porque eu falei, como é que eu vou dirigir? Porque eu sempre bebo, sabe? Ainda bem, gente, não, eu estaria morta, porque com certeza eu dirigi bêbada e não ia ser legal. Mas nesse 1 ano e 11 meses, né, que eu completo hoje, a minha vida deu um giro de 360 graus, ela tem mudado por completo. No final da minha ativa, né, o álcool já não me trazia aquela euforia que eu gostava, ele já estava me causando só depressão, eu estava ficando muito triste, assim, o emocional muito, muito abalado. Cheguei a sofrer vários acidentes, tive muitos comas alcoólicos, mas o meu fundo de poço mesmo não foi os acidentes, foi a questão emocional mesmo, aquilo que me fez procurar ajuda, porque assim, eu já estava sem perspectiva, eu já estava querendo até morrer, assim. E graças a Deus, Deus me resgatou e eu estou em recuperação, estou podendo reconstruir minha vida, minhas coisas. Eu voltei a estudar. A minha relação familiar, assim, meus pais, eles também bebem, então, assim, a relação não é como eu queria, mas melhorou bastante. A relação com os meus amigos, eu vi que eu tinha muito, assim, ao mesmo tempo que eu reparei que eu tinha muitos amigos de copo, eu também pude ver quem são meus amigos de verdade. Porque o álcool acaba que você tem muitos amigos de copo, né? Mas os que se preocupavam comigo estão sempre me apoiando. E a questão do emocional, tô podendo fazer um tratamento sério com psicólogo. E tá sendo ótimo, assim. Eu perdi muito tempo acho que eu perdi muito tempo, mas o que passou, eu tenho aceitação, não posso voltar atrás, mas agora eu posso tocar em frente, como diz o nome do programa, né? Tô tocando em frente e tá sendo ótimo. E eu também contar um episódio, né? Que eu adorava aquelas frases de efeito, né? Quem tem limite é município, eu nunca fiz amigo bebendo leite. Eu adorava esse tipo de frase. Blusa. E, assim, o álcool era assim. E eu vim pro Free Mind. Eu fiz amizade com uma menina que me procurou depois do Serginho Grossman, que ela se identificou comigo, a gente ficou amiga. Aí quando eu disse que vinha pro Free Mind, ela falou que a psicóloga dela era daqui, que ela queria me conhecer. Eu fiquei na casa dessa pessoa que nem me conhecia pessoalmente. E a coisa que eu mais bebi na casa dela foi leite e comer biscoito. E eu fiz amigo bebendo leite, sim, e foi ótimo. Nossa, que fantástico, né, Alexandre? O Alexandre até se emociona, né, Alexandre? Porque essas pequenas histórias são de dados de realidade, né? São essas minúcias que não chegam na população, né? Nós temos as práticas dos grupos, das pessoas de tratamento que se reúnem, mas fica entre nós. É até engraçado, a gente vai no grupo, como eu também vou me tratar, quando o cara fala assim, eu quebrei, eu bati o carro, eu capotei, bati na minha esposa, briguei com meu filho, o cara fala, para de falar perfumaria e começa a falar quem realmente você quer, o que você quer da vida, as suas conquistas. Porque a gente realmente sabe que existe vida após uso de álcool e droga, né? A gente sabe que as pessoas que estão em nosso entorno também se beneficiam, né? Que são o pai, a mãe, os amigos, as pessoas centrais da vida. E é para isso que nós estamos lutando hoje no Brasil. Nosso país precisa
de pessoas como nós, né? Que de uma certa forma trabalham em prol da população que tem o desconhecimento. O padre Merrier, um padre fantástico da Colômbia, ele afirmou, quando ele começou a palestra, falando: olha, eu agradeço a vocês por serem servidores da humanidade. E realmente, né, você, Ivanildo, a Luciana, são realmente servidores da humanidade, né? A gente pensa que não, né? A gente às vezes não olha, mas realmente a gente dedica parte da nossa vida para servir a humanidade. Esse foi um grande aprendizado que eu também tive aqui no Free Mind.